E eu sempre procurei, os meus amigos me dizem, julgar com amor, né? Se você julga com amor, assim, eu acho que valeu a pena. E foi gratificante ter vestido a toga e eu entreguei-a tão limpa como eu recebi. Eu sou manezinho da ilha, né? Nasci em Florianópolis, em 8 de março de 1952. Sempre gostei muito de jogar futebol, sempre gostei de futebol. E a minha mãe sempre me chamava a atenção, Jorge, vem estudar, né? E eu chegava da escola, já largava a pasta, gostava muito de jogar futebol. Foi uma infância muito boa, as minhas amizades eu as preservo até hoje, a gente se reúne, os meus amigos. E depois, no Colégio Catarinense, onde fiz o 2º grau, né? E passei na Universidade Federal de Santa Catarina para o curso de Direito. Quando eu entrei na faculdade, não tinha despertado muito para mim o curso, mas eu me apaixonei e gostei muito assim, do direito penal. Assim que me formei, em 17 de dezembro de 1976, na semana seguinte abri o meu escritório de advocacia. E foram 20 anos de advocacia, praticamente assim, 70%, 80%, né, advocacia criminal. Depois foi quando fui alçado a desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, sem que eu escolhesse nada, caí numa Câmara Criminal, né? E no STJ fiquei 15 anos em área criminal, né? O que atrai o senhor nessa área? Mais assim, o Tribunal do Júri. Eu fiz mais de 100 defesas no Tribunal do Júri. E no Tribunal do Júri, assim, me entreguei com amor e com entusiasmo, onde recebi grandes lições de solidariedade humana. Por quê? Porque a Constituição chama o povo para julgar o seu semelhante, né? É o povo decidindo o crime mais grave, que é o homicídio qualificado. A gente vê que um juiz de direito, ele passa por um concurso muito difícil. Eu fui 11 anos da banca de concurso de direito. Hoje um concurso em São Paulo são 20 mil candidatos. Aqui em Santa Catarina são 10, 12 mil candidatos. Para passar 15 ou 20, e a Constituição não deixa o juiz julgar o crime de homicídio, de aborto e de infanticídio. Esse é chamado povo. Porque as pessoas têm, assim, a experiência da vida, né? Tem um grande jurista que ele diz que a justiça não é bela apenas quando manuseia o código e o aplica, mas é bela sim e chega a ser até grandiosa quando mergulha nas profundezas e na razão moral do fato que julga. É assim, vou dar um exemplo, um pai que chega à noite, 10 horas, depois de uma jornada de trabalho, abre a porta do quarto e vê a sua filha chorando e pergunta por que assim está, e ela diz que acabou de ser estuprada. Esse pai passa a mão numa arma e vai atrás do algoz da sua filha. 2 ou 3 dias depois ele encontra e mata. O juiz não pode absolver, porque a legítima defesa da honra da filha, a agressão tinha que ser atual, iminente, os meios usados na repulsa têm que ser comedidos, mas o júri absolve. O júri entende o drama que passa esse pai, né? Eu posso dar mais um exemplo. Eu fiz uma defesa aqui em Florianópolis, um crime aqui na Agronômica, em que uma senhora era assim, muito maltratada pelo seu marido, muito maltratada, e num sábado de manhã, ele foi para o bar, bebeu, e ela já estava com um princípio de pneumonia, e discutiram na hora do almoço, tudo, e ele foi dormir, e ela matou com uma marreta na cabeça. Deu com a marreta na cabeça. Eu defendi essa senhora e eu absolvi. O juiz não poderia absolver, porque ele estava dormindo, não havia legítima defesa contra quem está dormindo, a agressão não é atual, mas o júri, os jurados entendem essas vicissitudes que passa o cidadão.
Então eu sou muito assim a favor do Tribunal do Júri, mas reconheço assim que há vários doutrinadores que são algozes e que lutam para que seja extirpado do ordenamento jurídico o Tribunal do Júri, para que o juiz de direito é que julgue, porque entende que ele é mais preparado, ele é mais técnico, mas é como eu digo, né? O jurado, como uma pessoa do povo, ele compreende determinadas situações que o juiz não pode compreender porque ele tem compromisso com a doutrina, com a jurisprudência e com a lei. O senhor começou a trabalhar como advogado na década de 70, é isso? Sim, eu me formei no dia 17 de dezembro de 76, até houve uma circunstância, na época a formatura era o curso de Ciências e Sociais Humanas, então era Direito, Administração, Economia, Biblioteconomia e Ciências Contábeis. E havia um concurso entre todos os cursos, os formandos, para quem fosse o orador, né? E acabei tirando o primeiro lugar e eu fui o orador da turma, isso me marcou muito. Então foi 17 de dezembro de 76, uma sexta-feira, na segunda-feira eu abri o escritório. Meu pai tinha me deixado uma sala, o meu pai, assim, foi um comerciante muito forte aqui. Ele ficou 50 anos no mercado público e depois mais 20 anos ali na Rua Deodoro. E daí ele deixou uma sala para o senhor? Deixou essa sala ali para mim, na Rua Deodoro 22, no edifício da IU. E aí na segunda-feira eu abri o escritório. E na cara e na coragem, até tem uma passagem muito grande, assim, uma passagem que eu rememoro. Uma das minhas primeiras clientes foi uma senhora de muita idade, ali na Trindade, na frente da penitenciária. E era uma ação revocatória em Brusque. E aí ela disse para mim, doutor Jorge Múcio, mas assim, o senhor está se formando. E o advogado dele foi assessor do Jânio Quadro. Aí eu disse, dona Nilza, se ele fosse bom advogado, ele não teria deixado o Jânio Quadro renunciar. Mas assim, comecei assim na cara e na coragem, né? Estudando muito, sempre estudando muito, né? Aí depois, assim, fui conselheiro da OAB, né? Fui tesoureiro da OAB e uma tarde de sexta-feira faleceu, foi deputado estadual, o desembargador Cid Pedroso, uma pessoa cuja bondade inspirava o seu pensamento. E aí na segunda, terça-feira, né, logo assim, os meus amigos me convidando para eu ir para o tribunal, e eu achava que não, que eu estava bombando na advocacia, estava muito bem, mas acabei indo para o Tribunal de Justiça. Tomei posse em 94, fui nomeado pelo governador Wilson Klein Ubim, e com 10 anos de tribunal, eu fui presidente. Fui eleito com 85% dos votos e fiz uma gestão um pouco e bastante inovadora. Eu penso assim que num processo, sempre alguém não tem razão. Alguém não tem razão. E se você deixar eles sentarem, conversar, eles se acertam. E aí, estimulei a conciliação e fiz nos pavilhões da Proeb, lá em Blumenau, no final de semana, eu marquei 1.800 audiências. Eu levei 74 oficiais de justiça, 350 conciliadores. Aquele foi um exercício de cidadania. E o índice de conciliação foi de 72%. Então imagina você, se de cada 100 mil processos nesse país nós pudéssemos botar 70 mil para o arquivo, né? Seria assim uma grande vantagem, né? E isso deu certo. E aí eu comecei a expandir e marquei o mutirão da conciliação em toda Santa Catarina com 100 mil processos. E há um detalhe, assim, eu procurei em São Paulo o Banco Itaú, o Bradesco, fui lá em Osasco, para o seu Brandão, e a todos eles, e disse para eles que eu não botava na conciliação processo de banco. De banco eu não boto porque o povo já ganha aí um salário mínimo. Aí como é que eu vou botar processo de banco só se vocês me fizerem uma proposta que vale a pena eu movimentar a máquina do judiciário? E eles me fizeram. Eles perdoavam 90% da dívida e o resto a pessoa pagava em 4 vezes. Aí eu perguntei assim,
Mas você me explica isso, como é que é? Não, quem deve 100 só precisa pagar 10 em 4 prestações. Sabe qual foi o índice de conciliação? 100%. Fizemos acordo de quantias muito grandes, mas teve um que me chamou a atenção. Foi na comarca de Forquilinha. Eu cheguei lá, era 1h da tarde, chovia muito, e tinha lá um cidadão com guarda-chuva me esperando, e eu entrei e tinha um senhor sentado assim num banco. Eu disse, boa tarde, o que é que o senhor está fazendo aí? Ele disse, não, eu vi na televisão, eu vim para o mutirão da conciliação. Muito bem. Qual é o nome do seu processo? Ele disse, não tem nenhum processo aqui. E eu comprei uma máquina fotográfica numa loja a 1 quilômetro daqui e eu não paguei, faz mais de 1 ano. E um dia eu posso precisar voltar naquela loja para comprar. Então eu queria que o senhor chamasse aquela pessoa para a gente se conciliar. Então as pessoas às vezes querem ter uma oportunidade, né? E eu acho que o judiciário tem que ir mais perto, né? Daqueles do jurisdicionado, daqueles que precisam a prestação jurisdicional, porque são aqueles que têm mais fome e mais sede de justiça. Nós temos uma magistratura boa, reconhecida no mundo como uma das 5 melhores do Brasil. E então a sociedade reclama da entrega da prestação jurisdicional, mas é o que eu digo, a Constituição de 88, ela devia ao povo brasileiro o acesso à justiça. E ela deu. Qualquer pessoa do povo tem um acesso à Defensoria Pública, à OAB, todo mundo tem acesso à justiça. Mas a Constituição se esqueceu, deu a porta de entrada, mas esqueceu da porta de saída. Então demora um processo, não é? Hoje, o Supremo Tribunal Federal julga o furto de 1 quilo de picanha. Eu já julguei pote de shampoo, já julguei. Isso não pode chegar nas cortes superiores. Não pode. Nós temos o Juizado Especial Criminal. Esse juiz é um especialista. Se você não concorda com a decisão dele, vai à turma de recursos, que são 3 magistrados, agora ir para as cortes superiores, Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, onde eu fui ministro. Não, isso não. Isso tem que ser resolvido de outra forma. Chegou também a assumir o governo do estado por uma semana, Sim, olha aí. 10 dias. Eu fui governador de Santa Catarina, foi um pouco mais do que esse período, e o governador Luiz Henrique me deixou uma pauta muito grande, né? Houve uma feira do setor calçadista, com 120 estandes aqui de São João Batista, uma das maiores da América Latina. Em São Paulo tive a honra de estar lá presente junto com o governador Geraldo Alckmin. Na minha agenda ficou a santificação da Madre Paulina, né? Teve uma seca no Nordeste. Nesse curto período eu tive que ficar lá 4 dias, era obrigado à presença do governador. Então, embora pouco tempo, eu fiquei pensando assim, todos esses cargos aqui que eu exerci, esses 12 dias de governador, eu não sei se eu teria assim capacidade para governar um estado, porque a tarefa é uma tarefa muito árdua, né? Realmente é uma tarefa estressante, mas gratificante também. O senhor gostou da experiência? Gostei muito. Como é que foi essa sua transição do Tribunal de Justiça de Santa Catarina para o STJ? Eu quando terminei a presidência do tribunal... Foi que anos? A minha gestão foi 2004 e 2006. E eu queria me aposentar para retornar à advocacia. Eu já estava me preparando para desvestir a toga e voltar a vestir a beca. Mas no governo Fernando Henrique Cardoso, houve um pedágio, uma época de transição, que tinha que ficar mais um tempo, e eu não tinha época para me aposentar. Faltavam 3 anos. E foi aí que surgiu a possibilidade de eu ir ao Superior Tribunal de Justiça. E eu tinha muita dificuldade, sabe, assim, porque, veja bem, a gente mora numa ilha com 42 praias. E para Brasília, lá só tinha o Lago Paranoá. Nós, domingo, eu e a minha família, nós íamos lá para o Lago Paranoá. E eu tinha medo de não gostar de Brasília. E aí eu me candidatei, e a primeira vez eu fiz uma votação muito pequena.
E na segunda vez eu entrei em lista. E o meu nome foi à presidência da República, com mais 2, e eu perdi. Quer dizer, o nomeado foi um desembargador de São Paulo, porque vocês podem ter certeza, São Paulo é São Paulo. Era um desembargador japonês e foi dito à presidência que a colônia Nicei nunca tinha tido um magistrado de corte superior e eram 2 milhões de eleitores em São Paulo, pelo tamanho do nosso estado. Eu tinha um amigo, sabe? Amigo é quando a gente frequenta a casa, nós fizemos defesas criminais juntos, o Márcio Tomás Bastos. E o Márcio, assim, dizia, não, Jorge, isso é um assunto pessoal e tal. E no dia que ele ligou para mim, na última hora, dizendo que São Paulo cresceu muito e que, felizmente, não tinha dado. Aí, na última vez, eu, assim, o STJ me botou em lista, né? E meu nome foi ao crivo do presidente da República e eu acabei sendo nomeado. Isso em 2007, mais ou menos? Isso mesmo. 2007. Eu tomei posse no dia 12 de dezembro de 2007. Uhum. O governador daqui era o Luiz Henrique da Silveira, tive a honra de o governador estar presente, né? E todas as representações políticas do Estado aqui estavam todas presentes. Tinha muita gente do meu Estado, assim. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Uhum. Eu fui, assim, o revisor da Lava Jato, e foi um processo que me estressou muito, né? Que só o dinheiro que foi repatriado, só isso já valeu a pena. Já valeu a pena. E onde ocorreram excessos, nós corrigimos. Eu fui presidente da 5ª turma, da 3ª sessão, e eleito vice-presidente do tribunal. Exerci a presidência, porque, diferente dos tribunais estaduais, o Supremo Tribunal Federal, o STJ, o meu tribunal, e o TSE, o mês de julho e de janeiro é recesso. Então, os presidentes entram de férias e o vice-presidente assume. Então, por 4 vezes do período de 15 dias, exerci a minha presidência do STJ. Quais os fatos marcantes, os casos que o senhor presenciou, que o senhor participou no STJ, que ficaram para a sua história, assim, que o senhor gosta de ser lembrado por ter participado? Eu digo assim, né? Cada processo tem a sua história, né? Cada processo é uma vida que você julga. Quando eu cheguei lá, os processos eram físicos, não era digitalizado ainda o STJ. Então, cada um tem a sua maneira de trabalhar. Eu sempre, mas sempre aqui no Tribunal de Justiça, gostei muito de trabalhar em casa. Porque eu não toco o telefone, não vejo ninguém para tomar café, então ninguém me acha, né? Então rende demais. E eu determinei a minha assessoria que uma van, toda sexta-feira, levava os processos lá para casa, que eu ia julgar, eu sempre julguei no STJ, terça, quarta e quinta. Então a van levava sexta-feira para eu estudar os processos que eu ia julgar. E desembarcava aquelas pilhas de processos. E um dia o porteiro disse assim, ô ministro, mas o senhor lê isso tudo aí? Eu disse, seu José, o juiz, nós somos juízes, o juiz tem que ler o processo. O senhor tinha um processo ali com 50 volumes, imagina se era um habeas corpus, se o seu filho fosse o réu e a inocência dele tivesse numa folha aqui e eu não tivesse visto, né? Então o juiz tem que ler processo, né? E cada processo tem a sua história. Eu fui assim o revisor da Lava Jato e foi um processo que me estressou muito, né? Me estressou muito porque a pressão, aqueles momentos muito difíceis que passou o judiciário brasileiro, né? Foi um processo que me atormentou muito. Ela foi uma operação, a meu sentir, que só o dinheiro que foi repatriado, que as pessoas fizeram acordo leniense e devolveram,
aqueles da Petrobras, eles devolveram o dinheiro. Só isso já valeu a pena, né? Ela foi uma operação que houve excessos, e por esses excessos o Supremo Tribunal Federal, né, anulou essa operação, né? Mas eu, enquanto revisor no STJ, nós mantivemos aquelas decisões, né? E onde ocorreram excessos, nós corrigimos, né? Inclusive, com relação ao ex-presidente da República, né? O Tribunal da Quarta Região se excedeu de forma violando os parâmetros de dosimetria de pena, tudo isso nós corrigimos, né? Mas, como eu disse, ocorreram excessos, matérias que geraram nulidade de ordem pública e que o Supremo Tribunal Federal anulou, né? Outro processo assim que também aí me marcou assim muito, eu fui o relator daquele médico que foi considerado, né, talvez o maior estuprador do século, aquele médico Roger Abdel Nassif, né, aquele habeas corpus dele. A votação empatou 2-2, 2 colegas ministros votaram para soltá-lo e 2 colegas ministros votaram para mantê-lo preso. E aí sobrou para mim, eu pedi vista do processo e assim eu li o depoimento das 54 vítimas e uma barbaridade, porque todas elas foram estupradas quando se encontravam sob o efeito de anestésico, não podiam sequer reagir. Ele foi um processo, então o meu voto é que manteve a prisão dele. Depois, o Supremo Tribunal Federal entendeu de soltá-lo, né, entendeu que os motivos não se encontravam presentes, mas isso foi um processo que me marcou muito, né, porque eram só as vítimas que tiveram a coragem de ir à delegacia de polícia foram 54. E aquilo me marcou muito, esse processo também. O senhor não foi o primeiro catarinense a assumir no STJ? Não. O primeiro catarinense ministro do STJ foi o ministro Hélio Mosman. Depois o ministro Paulo Galotti, depois eu e o ministro Marco Aurélio Gastal de Bussi. E o senhor diria qual é a grande importância de se ter essa experiência na carreira? Que são tão poucos catarinenses que chegaram lá. Julgar numa corte que a última palavra na matéria é infraconstitucional. O STJ foi criado com a Constituição de 88 para ser a última palavra no Código de Defesa do Consumidor, no dia a dia da sua casa, né? Nas matérias de direito de família, na matéria penal, em matéria tributária. Então isso para mim, assim, foi um motivo de muito orgulho, de muita honra, e eu sempre, quando estive lá, procurei fazer com que mais colegas catarinenses alcançassem o Superior Tribunal de Justiça. Enquanto ministro do STJ, eu levei 12 juízes catarinenses para trabalhar no meu gabinete, né? E levei 2 funcionárias, uma ficou comigo 21 anos e a outra 18 anos. Porque lá você tem que ter pessoa da sua confiança. Se você perguntar se eu vejo tudo, é humanamente impossível. Para ter uma ideia, no mês de janeiro, quando eu ficava na presidência, os 15 dias, eu era obrigado a despachar 1.250 habeas corpus por dia. Então eu tinha 30 assessores. Se você disser assim, não, mas se você hoje despachar só 1.000, amanhã é os 1.250 e o mais os 250 que faltou hoje. Então, é evidente que só chegavam para mim no final da tarde os processos de mídia, aqueles de maior repercussão, e você tem que ter pessoas da sua confiança. Por isso eu sempre levei magistrados daqui de Santa Catarina, a minha assessoria foi a espinha dorsal, era de servidor do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, porque eu tinha confiança. Paralelamente, o senhor também teve uma ligação com o meio político de Santa Catarina, né? Ainda na década de 80, o senhor já foi procurador do município, é isso? Isso mesmo. Eu fui procurador do município em 1983, prefeito Cláudio Ávila da Silva. Era uma época ainda
que nem tinha se chegado à redemocratização ainda, né? O prefeito era indicado pelo governador, mas era obrigado a ser aprovado pela Assembleia e não tinha segunda época. Se rodasse, né, então era aprovado pela Assembleia. E eu tenho uma amizade de infância, e ainda hoje ela se perdura, com o prefeito que foi o Cláudio Ávila da Silva, e aí eu interrompi a minha advocacia para prestar um serviço ao município de Florianópolis. Né? Vem de uma amizade, então. E eu tenho, assim, muitos amigos, por exemplo, assim, o nosso presidente, o Júlio Garcia. O Júlio foi um grande goleiro de futebol de salão. Nós dizíamos que era uma muralha humana. Então, o Júlio, na época do futebol, jogava futebol de salão também. Eu sempre fui uma pessoa, assim, o meu jeito de ser é muito bem relacionado. Então, assim, gostava muito, como faço até hoje. 2 vezes por semana eu vou ao Clube 12 de Agosto, jogo dominó. Jogar dominó aqui na praça. Na Praça da Catedral. Na Praça 15. Agora, muitos dos meus colegas, eles que organizavam a mesa, assim, que era um delegado que faleceu, o outro faleceu. Então, a turma ali, eu estou jogando agora um pouco lá no Clube 12 de Agosto. E eu tenho uma passagem muito, assim, interessante com o dominó. Eu estava como governador do estado e tinha que ir à noite a Blumenau assinar uns convênios com o prefeito João Paulo Ranumim, né? E o Décio Lima era o diretor do Porto de Itajaí. Aí eu estava com um espaço na minha agenda. Eu disse, Décio, vou passar aí para te dar um abraço, para tomar um café, que eu estou indo para Blumenau. Vou repetir, né? Eu, governador, e ele, diretor do Porto. E ele disse, doutor Jorge, o senhor aceita agora nós irmos jogar lá no Mercado Público uma partida de dominó? Eu pensei assim, então eu vou. Né? De Itajaí, no caso. Itajaí, E lá tinha um jornal muito cáustico, o Diarim. Quando eu cheguei lá, tocando pau em mim, onde é que já se viu, o governador jogando dominó aqui, coisa tal. E daquela partida ali, assim, é que surgiu assim, a minha amizade com o Décio. E com o governador Luiz Henrique, tem uma passagem, uma vez joguei uma partida de dominó contra ele. E o meu parceiro foi o Vonei Morastone, que foi presidente da Assembleia, né, e que era prefeito de Itajaí. E a partida estava muito equilibrada, e o governador Luiz Henrique deu um fecha e gritou assim, vai dar mais pontos do que a zona do Itaú. A zona do Itaú era o reduto eleitoral dele lá em Joinville. Né? E também com o Esperidião. O Esperidião joga mais, assim, ele é muito esperto, e ele, como gosta de ganhar assim em tudo, o parceiro dele, que é um engenheiro aqui de Florianópolis, que todo mundo conhece pela alcunha de Pé de Lixa, é o melhor jogador. Então, o Esperidião pega o melhor jogador e ele sempre vai para a final, semifinal, por isso que está sempre ganhando. Mas sem embargo disso, ele também joga bem, né? Eu estou vendo que os campeonatos de dominó não tem partido, né? Exatamente, são pessoas de todos os partidos. Isso. Os amantes do dominó. Exatamente isso, né? Já que você está falando assim também de políticos, assim, o senador Jorge Bornauzi, assim, nunca gostou de jogar dominó. Mas é a pessoa com quem todos os anos eu pesco. Ele gosta muito de pescar. E também, como você está falando de político, pescamos sempre aqui no Molequinho, que é numa ilha ali atrás da Praia dos Ingleses, e sempre no verão também estou com ele fazendo uma pescaria, que é coisa do ilhéu aqui, né? O senhor gosta da náutica também, né? Gosto da náutica, eu sempre tive lancha, e as minhas lanchas, sempre até hoje, o nome é Habeas Corpus, que eu acho que o nome se identifica muito comigo, então quando eu chego assim, lá no Tinguá, lá no pessoal, Jorge Múcio está aí que é Habeas Corpus, o nome da minha lancha. Que numa tradição literal, Habeas Corpus, o corpo livre. Então tem muito a ver com o mar também, né? Qual a reflexão que o senhor faz dessa vida toda que o senhor se dedicou ao direito? Quais são os desafios? Como experiência de vida, você julgar alguém, há um pressuposto que quem julga está acima de quem é julgado. Então eu acho assim que foi uma carreira com muita responsabilidade. E eu sempre procurei, os meus amigos me dizem, julgar com amor. O Céu Múcio sempre diz isso, que julgar com amor, porque para fazer o mal para os outros, assim, qualquer coisa desse tipo eu estou fora. Sempre procurei julgar com amor. E por que eu sempre me senti muito confortável
no crime, porque só tem um lado, é o Estado acusador. Onde eu julgava na corte, que são os processos mais complexos, só julgam os 15 ministros mais antigos da STJ. Há sempre um conflito entre dois interesses. E se eu dou para você, eu tiro dele. Né? Então, a responsabilidade, às vezes em matéria de direito de família, tirar a criança de uma mãe, levar para lá, tudo isso há dois conflitos, né? Dois interesses. Né? E no crime, né, há um princípio elementar que todo mundo sabe, que na dúvida é para o réu. Né? Se você julga com amor, assim, eu acho que valeu a pena. E foi gratificante ter vestido a toga e eu entreguei-a tão limpa como eu recebi. Às vezes tira o sono assim, o ato de julgar? Tira. Tira e eu não tenho vergonha de dizer. Por exemplo, assim, lá em Brasília, aos domingos, ao Eixão, fecha lá o Eixão e a gente sai para caminhar, aquela caminhada lá em Brasília. Eu me identifiquei muito com o clima do Cerrado. E às vezes, sábado, domingo, assim, eu estudava o processo, fechava, ia dar minhas caminhadas e ali, muitas vezes eu encontrava solução. Né? Muitas vezes eu encontrava solução. Porque eu digo assim, conversando com as pessoas, porque quanto mais eu conversava, menor o risco de eu errar. Deus me livre se eu tivesse errado. Assim. Então, quanto mais conversando, quanto mais caminhando, assim, é que eu formava assim, as minhas convicções. Nesses anos todos de STJ, foram muitos processos? Seguramente. E eu tenho isso de forma de estatística. Eu proferi 280 mil, quase 300 mil decisões. E se o senhor pudesse dar um conselho para as novas gerações do direito, até os que têm intenção de ser magistrados, o que o senhor diria? Eu diria assim, nessa altura da minha vida, eu digo que a velhice, quando não é um sofrimento, é uma resignação. E que a juventude é sempre uma esperança. Diria a eles que eles têm a grave responsabilidade de gerir os destinos deste país, em qualquer área em que eles estiverem. E que na área do direito, quer como integrantes do Ministério Público, da magistratura ou da advocacia, eu diria a eles que eles são tripulantes de um mesmo barco e caminheiros de uma mesma senda, mas que devem estar sempre unidos, mãos e mãos, gestos e gestos, destinos e destinos.